Hoje começamos pelo evento que fechou a semana mais turbulenta do governo Bolsonaro na economia. Foi a entrevista coletiva dada pelo ministro Paulo Guedes com o presidente Jair Bolsonaro ao lado para tentar dissipar rumores de que ele estaria de saída do governo. Rumores, vale registrar, espalhados por aliados do próprio governo no Congresso. Nós vamos ao vivo a Brasília ouvir a Flávia Alvarenga. Flávia, boa noite para você. Visivelmente a contragosto, o presidente Bolsonaro se deslocou até o Ministério da Economia para esse evento. Renata, boa noite a todos. Foi uma entrevista para acalmar as especulações e fechar a semana turbulenta no mercado. O presidente Jair Bolsonaro foi até o Ministério da Economia para demonstrar apoio ao ministro Paulo Guedes. Eles falaram sobre a PEC dos precatórios, o programa Auxílio Brasil e a questão fiscal. Bolsonaro, mais uma vez, disse que confia em Paulo Guedes. E Paulo Guedes, mesmo após o fim da coletiva, fez questão de voltar e falar que nunca pediu para deixar o cargo. É uma pessoa que eu conheci bem antes das eleições, que nós nos entendemos muito bem. Eu tenho confiança absoluta nele e ele também entende as aflições que um governo passa. E ele assumiu em 2019, fez um brilhante trabalho naquele ano. A nossa economia estava indo muito bem quando começou 2020. Eu não pedi demissão. Em nenhum momento eu pedi demissão. Em nenhum momento o presidente insinuou qualquer coisa semelhante. Flávia, é curioso que, enquanto muita gente em Brasília ainda evita chamar a coisa pelo nome, Paulo Guedes disse com todas as letras e várias vezes que se trata de furar o teto, sim. Paulo Guedes admitiu que o governo vai furar o teto de gastos, deu a justificativa de responsabilidade social e falou sobre a queda de braço entre a ala política e a ala econômica do governo. A gente lembra que a PEC dos precatórios, aprovada ontem em comissão especial na Câmara, libera quase 84 bilhões de reais para despesas em 2022, ano eleitoral. Técnicos do Congresso estimam um valor ainda maior, que pode ultrapassar 95 bilhões. Para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400 que o governo gostaria, seriam necessários 47 bilhões de reais. O texto ainda precisa passar por votação no plenário da Câmara. O ministro Paulo Guedes ainda disse que antes dele viajar para os Estados Unidos há uma semana, as contas públicas estavam em ordem. O ministro também fez uma cobrança ao Banco Central para conter a inflação. Vamos ouvir o que o ministro Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro disseram. Deixo claro a todos os senhores, esse valor decidido por nós tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura. Não queremos colocar em risco nada no tocante à economia. Você diz que está muito feliz porque está furando o teto? Não. Eu detesto furar teto. Eu não gosto de furar teto. Tudo isso é verdade. Agora, nós não estamos aí só para tirar 10 no fiscal. Nós somos um governo dos que menos gastaram, dos que mais gastaram, mas dos que menos impactaram a dívida. Então nós temos que ter esse senso de responsabilidade social também. Nós entendemos a política que diz o seguinte: olha, o teto é um símbolo de austeridade, é um símbolo de compromisso com as gerações futuras. Mas nós não vamos deixar milhões de pessoas passarem fome para tirar 10 em política fiscal e tirar 0 em assistência aos mais frágeis. Inflação. Toda vez que tiver aumento localizado, comida, material de construção, é temporário. Agora, se está virando generalizado, está subindo tudo, todo mundo tem que olhar para o Banco Central. Então, o fiscal, quando eu saí para ir para os Estados Unidos, o fiscal estava super arrumado. Então, se a inflação está subindo, vamos ficar na frente da curva, vamos correr atrás. Então, cada um tem que fazer o seu trabalho. Se o fiscal piorou um pouco, eu voltei. O fiscal piorou um pouco, tem que correr um pouquinho mais com o juro também.
A gente lembra que o controle fiscal é mais uma fonte de pressão na inflação, que continua escalando rapidamente. Em setembro do ano passado, o índice de preços ao consumidor amplo mostrava uma taxa de inflação em 12 meses de 3%. De lá para cá, os reajustes não pararam de aumentar e no mês passado a inflação superou 10%. Então, quando o ministro fala que o Banco Central vai precisar subir ainda mais os juros, ele está passando para o Banco Central a responsabilidade de resolver um problema que é do governo, o controle das contas públicas. Renata. Flávia, e agora eu te peço que nos conte aquele momento em que até o presidente Jair Bolsonaro caiu na risada. Renata, Paulo Guedes começou a anunciar hoje os substitutos da equipe econômica após a debandada de 4 integrantes de cargos-chave do Ministério da Economia. O novo secretário do Tesouro e Orçamento será Esteves Colnago, que foi ex-ministro do Planejamento durante o governo Temer. Mas na hora do anúncio, Guedes falou primeiro no empresário André Esteves e acabou entregando o clima em Brasília, onde a ala política do governo estaria sugerindo ao presidente que ele fosse substituído. Nós chamamos agora de Tesouro e Orçamento, que era o Funchal, sai o Funchal e entra o André Esteves, o André Colnago. André Colnago. É o André Esteves Colnago. Ele é Esteves Colnago. Ele não tem o André, né? Então, eu vou dizer porque é o ato falho, porque andaram levando o nome lá pro André Esteves, levando sugestões, pedindo ao presidente. Teve uma ala política que andou indo lá no André Esteves, do BTG, perguntando assim, se o Paulo Guedes sair, quem é que a gente pode botar lá? Dá para emprestar o Mansueto? Então, as coisas desse tipo. Então, eu, por ato falho aqui, falei no André Esteves. Sei que o presidente não pediu isso, porque acredito que ele confia em mim e eu confio nele, mas sei que muita gente da ala política andou oferecendo o nome e fazendo pescaria, inclusive lá. Então, o nosso Esteves Colnago, muito experiente, está assumindo essa secretaria. Agora à noite, o Ministério da Economia anunciou que Paulo Vale, atual subsecretário da Previdência Complementar, assumirá a Secretaria Especial do Tesouro. Renata. Flávia, obrigada pelas informações todas. Bom fim de semana para você. Bom, primeiro vale prestar atenção na linguagem corporal de cada um nessa entrevista coletiva. Paulo Guedes desorientado. Ele dá a entender que fica para supostamente evitar o pior, mas a verdade é que ele quer ficar de qualquer jeito. Com teto, sem teto, com equipe, sem equipe, ele só não quer ser mandado embora. E Bolsonaro, contrariado. Para ele, é melhor que Paulo Guedes fique desde que não crie confusão. Falando demais, como hoje, ou, por exemplo, insistindo numa reforma do imposto de renda ruim e que o Congresso não quer. E quem está mandando é o Congresso. Outro ponto, parece tudo confuso, mas fica fácil entender o que está acontecendo quando a gente inverte o sinal das falas das autoridades. Bolsonaro diz que tem compromisso com a responsabilidade fiscal. Não, é o contrário. Guedes insinua que fura o teto por causa do programa social. Não. Se fosse assim, bastava fortalecer o Bolsa Família, que já existe e funciona. O teto será furado porque Bolsonaro quer uma marca para vender na eleição e então o programa será um novo, todo complicado, que ninguém sabe se vai funcionar. O teto será furado também porque o Congresso não quer cortar despesa nenhuma, menos ainda as suas emendas ao orçamento. E Bolsonaro está perfeitamente em paz com isso.